Então, Filipenses capítulo 4, versículo 5 nos diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Santíssimo Deus, nós te exaltamos nesse momento, te suplicamos a tua graça das nossas vidas, diante de todos os teus benefícios, através da cruz de Cristo, teu Filho, que mais uma vez Ele possa colocar o Espírito Santo sobre os nossos corações, para nós continuarmos crescendo na fé, prosseguirmos diante da santificação, e ao mesmo tempo, nesta santificação, olharmos para as Escrituras, tua palavra nos santifique, que possamos verdadeiramente estarmos aptos a vislumbrarmos, ó Pai, a glória de Cristo. Nós suplicamos a iluminação do Santo Espírito em nossas vidas, para nós avançarmos um pouco mais na nossa maturidade espiritual. Ajuda-nos diante desse texto, que o Senhor possa estar presente mais uma vez. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em nossa pregação anterior, como nós focamos agora há pouco, nós vimos apenas este versículo 4, a ordem sobre a alegria. E 4 coisas estão relacionadas, nós colocamos, enumeramos 4 coisas acerca dessa ordem da alegria. A necessidade da alegria, nós temos essa necessidade por conta de tantas coisas que nós passamos. Ao mesmo tempo, algumas causas da perda da alegria. Em terceiro lugar, nós vimos a solução para nós nos alegrarmos. E por fim, em quarto lugar, a instrução da alegria. A instrução está sempre no Senhor. Sempre nós devemos nos alegrar, porque esta é a vontade de Deus. E quando nós partimos para o versículo 5, nós temos esta importância da moderação sendo conhecida de todos os homens, e ao mesmo tempo que nós devemos sermos moderados, Paulo nos diz que perto está o Senhor. Muito importante quando nós falamos de moderação, nós afirmarmos que nós vivemos em uma época que todos querem defender os seus direitos. Nós temos os direitos civis, os direitos das mulheres, os direitos do consumidor, os direitos das crianças e de todos os outros grupos minoritários que nós temos o costume de observar diante desses direitos que são colocados diante de nós. E todos nós somos propensos a esta mentalidade, a mentalidade de nós exigirmos os nossos direitos, porque isso decorre do amor que nós temos por nós mesmos. No trabalho, em casa, na igreja, nós reagimos rapidamente quando sentimos que fomos tratados injustamente. E é de costume, sempre nós temos essa sensação de nós termos os nossos direitos, nós dialogarmos de alguma forma quando nós somos injustiçados. E Paulo, é interessante que ele vai colocar esse versículo diante desse cenário, diante dessa divisão que estava ocorrendo com essas duas irmãs, ao mesmo tempo a igreja precisando participar desse conflito, a alegria precisava ser enaltecida e também ele coloca essa moderação em nossos relacionamentos. Ou seja, temos muitos direitos, vamos colocar assim, todos buscam, todos enaltecem, ou de alguma forma colocam esses direitos, porém, muitas vezes temos pouca moderação. E o interessante é que quando nós olhamos esses versículos de maneira um pouco mais atenta, nós observamos que parece que Paulo implicitamente está falando sobre o fruto do Espírito em Gálatas, que nós vemos essa noite, capítulo 5, versículo 22 e 23. No versículo 2 e 3, se os irmãos se atentarem, ele coloca a exaltação do amor. No versículo 4, nós temos a alegria. No versículo 6, a paz. E aqui no versículo 5, nós temos a generosidade, a gentileza. Ou uma palavra que eu gostaria que os irmãos meditassem nessa noite, a famosa tolerância. É algo que sempre a gente, de uma maneira muito sutil, falamos em nossos relacionamentos. Então, o ponto de Paulo aqui é que nós sejamos conhecidos por essa gentileza, essa moderação que ele fala aqui, que deve ser vista
por todos os homens. Então esse é o nosso foco nessa noite, conhecidos pela gentileza. Paulo afirma mais uma vez que nós devemos ser conhecidos por essa moderação. Essa palavra moderação ela é difícil de ser traduzida. Algumas traduções colocam como amabilidade, bondade, equidade, mas eu gostaria que os irmãos entendessem essa palavra como gentileza ou tolerância. Paulo está nos dizendo que nós devemos ser gentis com todos, ou seja, o que é ser gentil nesse contexto? É o oposto de ser contencioso, de ser egoísta. Paulo está nos dizendo que nós devemos demonstrar um espírito gracioso, gentil uns com os outros. Nós precisamos deste espírito quando nós devemos procurar se reconciliar com outras pessoas. Esse espírito gracioso, esse espírito tolerante, essa disposição, e esse é o ponto de Paulo, de desistir em alguns contextos das nossas preferências. E quando nós desistimos das nossas preferências, Paulo nos diz, nós devemos demonstrar graça às outras pessoas. E isso é muito importante porque Paulo entende que este apelo está à medida que nós nos envolvemos e que deve ser conhecida por todas as pessoas, todos os homens. Então hoje, por exemplo, nós recebemos muitas críticas quando nós afirmamos ou ensinamos o casamento bíblico. Devemos ter muita coragem nos últimos dias em que nós vivemos, termos essa coragem de afirmarmos o que é o casamento bíblico diante da atualidade que nós vivemos. Nem todas as pessoas buscam a concepção bíblica do casamento como nós entendemos. Porém, eu acredito que diante desse contexto aqui, de que Paulo está tratando em relacionamentos diversos, Paulo não somente está falando da coragem, que nós devemos enfatizar a verdade. Da mesma forma que nós devemos ter coragem, nós precisamos ter gentileza. Nós precisamos ter moderação. E moderação é o oposto de discórdia, de egoísmo. É uma pessoa que não se irrita facilmente quando é injustiçado ou quando é confrontado com uma opinião contrária. E talvez essas duas mulheres, Evódia e Síndique, estivessem cada uma colocando os seus direitos. E Paulo está gentilmente exortando todas as partes envolvidas a demonstrarem gentileza, tolerância, valorizarmos os nossos relacionamentos acima dos nossos direitos. Então, eu definiria essa palavra moderação como uma tolerância bíblica em se abster de certos direitos e colocar o interesse do outro em primeiro lugar. O interesse do Senhor em primeiro lugar. E aqui é interessante, meus irmãos, porque muitas vezes nós estamos com a coisa certa. Nós estamos com a doutrina certa, porém nós não sabemos pronunciá-la. Nós não sabemos agir de acordo com a doutrina. E o que é que acontece aqui? O certo se torna errado. Pegamos aquilo que é de Deus, a sua doutrina, e quando vamos explicar para os inimigos de Deus ou para os nossos opositores, vamos colocar dessa maneira, nós temos aquilo que é correto, a doutrina correta, mas a forma como nós esboçamos, como nós aplicamos, é com ira, é com quebra de braço. E aqui é onde entra o certo se torna errado, porque nós estamos com a verdade, porém essa verdade ela é colocada de maneira embaraçada, não da forma como Deus assim prescreve em nossos relacionamentos. Nós perdemos o ouvinte não porque nós temos a doutrina certa, nós perdemos os nossos ouvintes porque a forma que nós esboçamos isso está errada. Infelizmente isso é trágico em nossos relacionamentos. E esse é o ponto de Paulo. Tudo que nós formos fazer, o que tange a fé cristã em nossos relacionamentos, deve haver a verdade, mas deve haver também moderação, gentileza, tolerância, respeito mútuo, quando nós enfatizarmos essas verdades em nossos relacionamentos, principalmente para mantermos a unidade cristã. Então, uma pergunta aqui que nós queremos responder.
Por que precisamos dessa gentileza que Paulo está falando aqui? 4 razões para nós desenvolvermos essa qualidade. Primeiro, precisamos dessa gentileza, dessa generosidade para sermos parecidos com Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, veja só, quando o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, a partir do capítulo 10 ele começa a defender o seu apostolado. Alguns inimigos de Paulo estavam o confrontando por causa da sua forma, da sua bondade, do seu desenvolvimento da fé diante do seu apostolado, do seu evangelho. E quando nós chegamos em 2 Coríntios capítulo 10, o versículo 1, Paulo afirma da seguinte maneira: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade, aqui outras traduções, bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Então, Paulo aqui, ele começa no capítulo 10 defendendo o seu apostolado, a humildade do seu apostolado. Paulo afirma suas claras intenções, sua sinceridade, ao defender-se contra a suspeita de que ele está agindo por motivações humanas, quando ele fala no versículo 2, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que vos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Ou seja, alguns estavam afirmando essas motivações humanas. Os seus críticos estavam afirmando exatamente isso. Paulo, quando você está em nossa presença, você é fraco, mas quando você está distante, você é duro. Veja o versículo 10, onde esses oponentes estavam afirmando justamente isso. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então, quando a gente lê essa parte do versículo 1, parece que dá a entender que Paulo está dizendo: eu sou fraco entre vós, mas sou, quando estou distante, forte, né? Eu sou irado e etc. Mas aqui eram os oponentes de Paulo. Os oponentes estavam dizendo: você, Paulo, é fraco pessoalmente, mas distante, você escreve de maneira dura. Algumas declarações, naquele contexto da época, alguns escritos apócrifos, vão colocar Paulo, né, as descrições de Paulo, como uma pessoa de pequena estatura, né, Paulo, um homem de pequena estatura, um homem calvo, um homem com pernas tortas, sobrancelhas juntas, um nariz curvo. Alguns escritos colocam Paulo justamente com esse perfil. As pessoas olhavam para Paulo e ele não tinha nada. A palavra de Deus ia por conta do poder de Deus. Então, nesse contexto, os seus oponentes, o que é que estava acontecendo? Alguns estavam confundindo sua mansidão, sua bondade, no trato pessoal, estavam dizendo: Paulo é fraco. Porque quando Paulo está distante, ele é duro, mas pessoalmente, ele é fraco. Ele tem essa forma, né, caridosa. E Paulo justamente vai dizer o seguinte: eu rogo a vocês pela mansidão e bondade de Cristo, não é por fraqueza pessoal. Quando eu estou entre vocês, eu quero que vocês saibam que eu coloco em primeiro lugar a bondade e a mansidão de Jesus. Eu não quero, a princípio, ir para o confronto. Eu posso muito bem ir para o confronto. Versículo 6, ele tem autoridade apostólica. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho todo o poder, eu posso fazer isso. Mas o meu ponto, em primeiro lugar, antes de tudo, é tratar vocês com mansidão, é tratar vocês com bondade, é tratar vocês diante do arrependimento de Cristo e suplicar a vocês que vocês possam olhar para os nossos relacionamentos e observar que a minha autoridade apostólica é uma autoridade que está submissa à mansidão e à bondade de Cristo. Era isso que os oponentes precisavam observar. E Paulo está nos ensinando aqui a primeira lição dessa generosidade. Parecidos devemos ser com Jesus.
Jesus tem essa característica da mansidão, da bondade, e o apóstolo Paulo, mesmo recebendo a sua autoridade apostólica, ele não usou a sua autoridade em si mesmo, mas ele qualificou a sua autoridade diante da bondade, da mansidão de Jesus, e da mesma forma devem ser os nossos relacionamentos, uns com os outros. Não importa o seu cargo, não importa o que você tenha, não importa onde você esteja, se você estiver no alto patamar, no baixo patamar, você deve ter as características de Cristo. Você deve ser parecido com Jesus, porque assim foi o apóstolo Paulo, porque assim foram os discípulos, porque eles estão unidos a Jesus, e eles devem ser semelhantes ao seu mestre, Segundo lugar, precisamos de generosidade, dessa gentileza, para termos alegria e paz. Meus irmãos, todos esses versículos que nós estamos lendo aqui de Filipenses, eles não estão desarticulados. Há uma conexão em todos eles. No versículo 4, Paulo falou da alegria. E assim que ele prossegue, ele fala sobre a moderação. Por que isso? Porque muitas vezes a nossa alegria é perturbada por pessoas que nos prejudicam, que nos irritam. E Paulo está nos dizendo, diante disso, que a nossa resposta não deve ser a ira, não deve ser a discussão, não deve ser a contenda. A nossa resposta deve ser o versículo 5. Moderação, perdão, disposição para orar, disposição para que eu possa trazer essa pessoa para perto de Jesus e não distanciá-la de Jesus. Porque em princípio que aflora em nosso coração é justamente um orgulho. Quando alguém nos confronta, quando alguém nos irrita, a primeira coisa que vem na nossa mente é: vai chegar o dia, eu vou matar essa pessoa na mão. Vai chegar o dia, o que é teu está guardado. Então, essa alegria que precisa ser colocada no Senhor, junto com essa moderação, nós acabamos perdemos essa alegria, a ira, a discórdia, os sentimentos feridos começam a ser colocados para fora, e nós perdemos ou somos roubados, a nossa alegria vai embora. Mas Paulo está dizendo, a moderação precisa ser colocada. A moderação precisa ser vivida. Não importa o que aconteça, a bondade e a mansidão de Jesus precisa ser enaltecida. Terceiro, precisamos de generosidade para termos relacionamentos saudáveis. Meus irmãos, se tivermos problemas relacionais frequentes, não esqueça disso. Relacionamentos frequentes, problemas frequentes, é provável que não estamos praticando a regra de ouro. Alguém sabe qual é a regra de ouro? A regra áurea. Mateus 7,12, vamos lá. Esse texto é muito interessante. Relacionamentos saudáveis devem ser vividos diante dessa regra aqui. A regra áurea, a regra de ouro. Alguns colocam como ética da reciprocidade. O resumo da lei dos profetas, como Jesus vai colocar aqui. Mateus 7, versículo 12. Olha só a regra de ouro, a ética da reciprocidade. A regra áurea. Capítulo 7, versículo 12. Tudo não é algo, não é parcial. Tudo. Quando, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então esse versículo, como nós falamos agora há pouco, resume a lei e os profetas, ou seja, o modo como alguém deseja ser tratado. É isso que Jesus está dizendo. O modo como alguém deseja ser tratado deve determinar o modo como trata outros. Isso surge naturalmente do amor de Deus em nosso coração. Ou seja, o amor de Cristo, o amor de Deus é o cerne do discipulado. Porque esse foi o amor de Deus.
ele colocou o interesse, ele olhou para a humanidade, ele teve compaixão, ele teve misericórdia, e ele colocou Jesus em nosso lugar, para que pudéssemos receber essa salvação maravilhosa. Então, Mateus está nos dizendo, Jesus aqui no Sermão do Monte, que todos nós precisamos observar isso, a regra de medir. Da mesma forma que eu quero ser tratado, eu preciso olhar para o outro, este amor que está no cerne do discipulado. E o interessante, olhando para esse versículo, que todos nós pegamos leve consigo mesmo, né? Todos nós pegamos leve. Um exemplo, se a gente possivelmente nós nos atrasamos para o compromisso, geralmente nós usamos uma boa desculpa, né? Para a boa desculpa, rapaz, o trânsito estava pegado, ou alguma coisa estava acontecendo, me perdoe, infelizmente eu não consegui chegar no horário. Só que o interessante é que raramente nós ficamos com raiva de nós mesmos, por termos quebrado este compromisso. Mas será que dou aos outros a mesma graça quando se atrasam? Porque não é assim que eu olho para mim? Eu olho para mim e digo, poxa, eu vacilei. Mas quando o outro falha comigo, o que é que eu faço? Eu não sigo a mesma regra. E é isso que o texto de Mateus está dizendo. Você olha para você, você se ama, você quer se alimentar, você quer utilizar justamente essa questão de você amar a si mesmo, você praticar essas coisas, e quando você olha para o próximo, você deve fazer a mesma coisa, deve medir diante dessa mesma consideração. Portanto, nós devemos ser generosos, tolerantes, não nos ofendemos facilmente, porque é justamente isso que nós precisamos uns com os outros. Mas o que é que acontece? Por que a gente não olha para o próximo da mesma forma que nós olhamos para si? Porque o eu está no trono. O eu é o problema dos relacionamentos. É o amor egocêntrico, não é o amor de Cristo. É nós levarmos algo para o lado pessoal. Mas Jesus está nos dizendo, vocês devem ser moderados, vocês devem ser gentis, vocês devem dar o benefício da dúvida, o benefício da misericórdia, o benefício do perdão, da bondade, da amabilidade. É isso que vocês devem fazer. Essa é a regra de ouro. Da mesma forma que vocês buscam esse tratamento, que os homens os façam assim também com o próximo. Quarto lugar, porque nós devemos colocar essa generosidade, essa gentileza em ação, por causa do nosso testemunho. Uma das principais preocupações, se os irmãos voltarem para Filipenses, é o nosso testemunho, como nós estamos andando perante as pessoas, perante o mundo. Na sua própria situação de Paulo, ele quer que Cristo seja proclamado de todas as maneiras. Capítulo 1, versículo 18, nós já vimos esses versículos. O que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E Paulo, quando vai prosseguir mais à frente, ele quer que nós andemos ou nos comportemos de maneira digna do Evangelho. Versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. No capítulo 2, ele vai dizer que nós devemos ser luzeiros. Versículos 14 a 16. Não devemos murmurar, não devemos contender, mas devemos brilhar, porque o dia de Cristo se aproxima. E como vimos na semana passada, se nos faltar a alegria de Deus, especialmente nas provações, nós não seremos testemunhas eficazes do poder de Deus, o poder do Evangelho, que deve sempre colocar em nosso coração que a alegria de Deus é sempre a coisa mais importante. Não importa o que aconteça, meus irmãos. É isso que Paulo está nos dizendo. A tolerância, a moderação em vossos relacionamentos também precisa acontecer.
Paulo diz que nossa moderação deve ser conhecida, isso é algo de suma importância. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: faça o possível para mostrar aos outros que você é cortês, que você é perdoador, paciente, que não se ofende facilmente, que é rápido em ceder seus direitos e dar preferência às outras pessoas. É isso que essa palavrinha moderação significa em todo o contexto de Filipenses. É essa qualidade que é diferente do mundo, que nos distingue daqueles que não são crentes. A oportunidade de testemunhar Jesus. Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus praticou na cruz por nós. Ele colocou a cruz, a vontade de Deus, em primeiro lugar, e nós fomos beneficiados. Então, já que essa moderação, essa gentileza, essa tolerância deve ser conhecida, nós precisamos perguntar uns para os outros: é evidente esta moderação com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas e membros da igreja? Você busca essa qualidade? Como você quer ser conhecido? Porque Paulo está nos dizendo: sejam conhecidos por esta moderação. Aqui deve estar o luzeiro do crente, um crente que sempre coloca o fruto ou os frutos de Cristo em seus relacionamentos, tanto dentro como fora da igreja. Mas muitos de nós, em certos contextos, somos conhecidos como pessoas briguentas, pessoas que se iram facilmente. E isso estraga o nosso testemunho em nosso contexto local, em nosso trabalho. Então Paulo está nos dizendo que nós devemos aspirar a ter essa reputação como indivíduos, como igreja, sermos graciosos, sermos gentis em nossos relacionamentos, tanto dentro como fora da igreja. Então, esta moderação que Paulo fala é uma marca do cristianismo. Não é algo que simplesmente a gente deve olhar e dizer legal. É algo que eu devo viver. É uma marca. Sejam moderados. E essa moderação é uma marca por quê? Porque deve ser vista por todas as pessoas. Ou seja, não existem virtudes cristãs invisíveis, ocultas, porque nossa nova natureza ela deve ser demonstrada, ela deve ser vivida, ela deve ser colocada perante as pessoas. E é isso que Paulo está dizendo. A marca dos seus relacionamentos é a alegria, a moderação, a gentileza, a amabilidade em todos os contextos que vocês enfrentarem, porque Cristo precisa ser conhecido. Eu acredito que o grande foco aqui, cristocêntrico desse versículo, nessa moderação de sermos conhecidos por esta marca, é porque Paulo está dizendo que as pessoas serão atraídas para Cristo. Bondade e mansidão de Cristo. Foi isso que Jesus fez. É isso que nos atrai, meus irmãos, quando nós somos iluminados pelo Espírito, como nós cantamos nessa noite. Bem mais que tudo. Não tem algo maior do que nós vislumbrarmos o amor de Cristo em nossos corações. É algo que nos constrange, é algo que nós ficamos arrebatados com o seu amor. E quando nós vivemos isso, de maneira que o poder do Espírito está em nossa moderação, as pessoas são chacoalhadas. Elas são atraídas por esse poder, por essa gentileza, porque é algo que vem do céu. É uma marca celeste. É uma marca que Deus nos entregou, que nós precisamos viver. Quando nós vivemos dessa maneira, as pessoas serão atraídas por Deus. E o interessante, que eu lembro aqui da palavra de Pedro, quando Jesus foi ultrajado, 1 Pedro, olha só, capítulo 2, versículo 23. Isso é muito interessante nesse contexto. Como Cristo foi conhecido diante das pessoas que estavam ao seu redor. E Pedro aplica esse versículo para nós diante do contexto daqueles irmãos do sofrimento ou da provação. Cristo deve ser enaltecido e por isso nós devemos viver justamente isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, Pedro nos diz: pois ele, quando ultrajado,
ou seja, insultava. Não revidava contrário, ou seja, ele não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se ou entregavas àquele que julga retamente. Essa expressão, entregava-se àquele que julga retamente, significa Jesus deixou tudo nas mãos de Deus. Ele deixou diante daquele que faz toda a justiça. Porque a princípio, quando nós somos insultados, nós somos ultrajados, a primeira coisa que nós desejamos é a retaliação. É a primeira coisa. Diante das críticas, diante do sofrimento. Mas Jesus se comportou como um cordeiro manso. Isaías 53. Como ovelha para o matador. Um cordeiro manso. Ele se comportou dessa maneira. Ele colocou o interesse de Deus em primeiro lugar. E ele percebeu, ele nos ensina que Deus julga todas as coisas retamente. Ou seja, não devemos esquecer jamais que cada obra iníqua nesta vida será coberta pelo sangue de Jesus ou será retribuída no juízo final. Toda obra que nós praticarmos ou será coberta pelo sangue de Cristo ou será retribuída com justiça por Deus no juízo final. E o nosso desejo, o nosso coração é que estejamos sempre com o sangue de Cristo. Sempre. Cristo, a cada dia que passa, a cada momento que nós vivemos, nós estamos diante dessa cobertura do sangue de Jesus, a justificação, a propiciação. Suplicarmos o perdão de Deus, o perdão uns com os outros, porque nós queremos ser cobertos pelo sangue de Cristo. Não queremos tomar ou pedir juízo para si. O capítulo Romanos vai dizer, capítulo 12, o juízo de Deus chegará. E é isso que nós devemos perceber, meus irmãos. Como nós estamos vivendo nesses relacionamentos, porque o testemunho também está em jogo. Então, diante desse segundo ponto aqui, por que precisamos dessa gentileza para sermos parecidos com Jesus, para termos alegria e paz, para termos relacionamentos saudáveis, para termos o nosso testemunho, segundo Cristo assim prescreve, nós finalizamos agora como devemos desenvolver essa tolerância, essa generosidade. Como nós devemos desenvolver? Paulo ele vai finalizar, se os irmãos voltarem para o texto, com o versículo 5. Essa expressão é a expressão do desenvolvimento da tolerância. É a expressão que nós precisamos frisar em nosso coração, quando Paulo vai dizer, perto está o Senhor. Sejam moderados, sejam conhecidos por essa característica, porque perto está o Senhor. À primeira vista parece estranho que Paulo acrescente essa expressão, trazendo tranquilização para o povo de Deus. Os irmãos não devem esquecer que Filipenses tem um forte caráter escatológico, ou seja, nos últimos dias Jesus irá retornar. E quando a gente observa esse caráter escatológico, isso faz grande sentido vivermos com moderação, porque perto está o Senhor. Duas coisas Paulo quer dizer aqui nesse desenvolvimento, perto está o Senhor. A primeira coisa, a vinda de Jesus. É isso que Paulo quer dizer. Sejam moderados, vivam segundo a misericórdia de Cristo, porque Jesus está às portas. Jesus retornará, ou seja, Paulo está nos dizendo que o retorno de Cristo é um lembrete que Deus corrigirá todos os erros, todas as injustiças. Deus justificará o seu povo. Deus levará o seu povo à vitória final. Em outras palavras, tudo valerá a pena, pois Ele transformará o nosso sofrimento em glória. Vivam como Cristo assim prescreve, como Cristo ordena, porque Ele está perto. Ele olha e quer, quando retornar, a sua igreja esteja vivendo de maneira vívida, de maneira santa, viva adequadamente, porque quando Ele voltar,
Jesus quer que o seu povo esteja na posição, não da discórdia, não do egoísmo, não do eu no centro. Quando Jesus voltar, vigie, eis que Cristo está às portas. Ele quer ver o seu povo amando uns aos outros. O Senhor está perto. Ele corrigirá todas as coisas. Não importa o que alguém fez com você. O que Cristo quer é que você faça a verdade ou pratique a verdade de Deus, porque Jesus está às portas. Ele retornará e Ele corrigirá todas as coisas. A vingança pertence ao Senhor. Se não for nesta vida, sabemos com certeza que no julgamento vindouro, Cristo tratará todas as coisas, todos os erros. Então, o nosso dever não é sermos justiceiros. O nosso dever é sermos pacientes, é sermos gentis, é mostrarmos graça. Porque enquanto nós mostramos graça, nós estamos colocando a esperança de Deus para as pessoas. A esperança de que, se essas pessoas não se arrependerem, Deus prestará contas com essas pessoas. Mas nós que somos crentes, devemos viver à luz dessa expectativa, da volta de Jesus. Perto está o Senhor. Mas segunda coisa que essa expressão significa: primeiro, a vinda de Jesus, mas também perto no sentido da presença de Cristo entre nós. Paulo está dizendo que a presença de Deus está disponível entre nós. E essa presença que está disponível, nós temos a capacidade de sermos semelhantes a Jesus em nossos relacionamentos. Perto está o Senhor, Ele está convosco. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O Espírito está em vós, Ele clama: Abba, Pai. O fruto do Espírito vai prevalecer entre vós, a carne não vai dominar. Vocês não estão debaixo da lei, vocês estão diante do Espírito. É a presença avassaladora de Jesus que coloca essa ideia de nós vivermos para a glória de Deus. Cristo está presente. E é justamente essa proximidade que nos coloca, meus irmãos, mais próximos, de nós olharmos para si e afirmarmos: nós não somos nada, eu preciso é mais de Cristo, eu preciso deixar o meu egoísmo de lado, e eu preciso é que o amor de Cristo venha sobre a minha vida. A presença de Cristo é a doce segurança de nós sermos moderados. Nós temos alguns textos no Antigo Testamento para a gente também fazer essa conexão de vários momentos em que os autores bíblicos demonstraram essa presença de Deus entre eles. Veja o Salmo 34. Salmo 34, versículo 18. Os salmistas tinham muito essa perspectiva, essa cosmovisão: perto está o Senhor. E por isso nós devemos buscá-lo. 34, versículo 18. Perceba? 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então veja, essa continuação da presença de Deus entre o povo, entre aqueles que possuem o coração quebrantado, estão perto de Deus e por isso andam como Deus assim determina. 119, versículo 151. 119, 151. O salmista nos afirma: 119, 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. A prova de que o Senhor está perto é que a sua palavra é a verdade para nós. E nós precisamos vivê-la. E por fim, só mais outro exemplo, 145. 145, versículo 18. 145, versículo 18. Nos diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam,
de todos que invocam em verdade. Então, a prova de que o Senhor está perto é aqueles que o invocam em verdade. João vai nos dizer: os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Perto está o Senhor de vós, perto está Cristo de vocês, porque vocês estão vivendo segundo os mandamentos de Jesus, segundo os mandamentos de Cristo. Então, essa importância da presença de Cristo entre nós é importante, que Paulo está colocando todo esse contexto do Antigo Testamento, dessa capacidade, dessa segurança, que nós vivemos segundo os mandamentos de Cristo, que nós não devemos esquecer jamais. E isso Paulo está incutindo na cabeça daqueles irmãos, nessa moderação. Todo relacionamento é uma pessoa mais lá. Esse é o ponto. Quando você pratica a discórdia, Cristo está vendo. Perto está o Senhor. Quando você coloca o egoísmo em seus relacionamentos, Paulo está dizendo: cuidado. Perto está o Senhor. E esse é o ponto de Paulo. Não esqueça que Deus está presente. Deus é a testemunha principal. Nós não enxergamos, mas Deus está lá. Deus conosco. É a pessoa principal. E isso nos ajuda, ou deve nos ajudar, a agirmos de maneira correta. Ou seja, não esqueça, Deus está vendo tudo que você pensa, tudo que você ouve, tudo que você coloca em seu coração, Deus está lá. Possa ser que ninguém tenha visto o que você fez, o que você está arquitetando, mas há uma testemunha, irmão. Você não tem como se esconder de Deus. Deus está presente. Deus está perto. Então essa frase, perto está o Senhor, é tanto uma promessa como uma exortação. Uma promessa no sentido de que nós devemos viver à luz da volta de Cristo, porque Ele quer que o seu povo ande segundo a sua vontade, mas também uma exortação. Enquanto Cristo não volta, não esqueçam da presença de Cristo entre vós. Da presença do Senhor em seus corações. Logo isso deve nos fazer a sermos amorosos, a praticarmos o bem, a termos a bondade cristã diante de todos esses relacionamentos. Para finalizarmos, meus irmãos, 3 aplicações diante do que nós acabamos de expor. Uma pergunta a gente precisa fazer: como praticarmos essa gentileza, essa tolerância, sem comprometermos a verdade? Sem comprometermos a verdade. Primeira coisa, lembre-se de que você é responsável, principalmente perante o Senhor, não perante as pessoas. É a primeira coisa. Lembre-se de que você é responsável perante o Senhor em primeiro lugar e não perante as pessoas. Ou seja, você é servo. Você, em primeiro lugar, é mordomo de Deus. E você prestará contas a Ele no seu devido tempo. Como você utilizou o seu dinheiro, como você utilizou os seus dons, aquilo que Deus confiou para você. Deus está observando e quer que nós pratiquemos essa responsabilidade em todos os contextos. Então, a agenda, a prioridade das nossas vidas é determinada por Deus, não pelos homens. E por conta disso, nós devemos tolerar ou devemos ser gentis, porque esse ou essa qualidade é uma determinação de Deus. Certa feita, Jesus estava em seu ministério, em Marcos capítulo 1, dessa prioridade de Deus ditar as regras. E a Bíblia nos diz que no dia seguinte ele se levantou, ele foi orar em seu isolamento espiritual, mas Simão chegou para ele. No versículo 35 ao 39, e Simão está à procura de Jesus. E a Bíblia diz que quando encontraram Jesus, Simão e os outros falam: todos estão à tua procura, onde é que você está? Cadê você, Jesus? Jesus orando, mas Jesus diz o seguinte: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que eu vim. A Bíblia diz que então, diante daquela procura, Jesus entendeu que ele precisava ir para outro lugar, não ficar naquele local. Ele foi e pregou em outras regiões da Galileia, exortando, pregando e expulsando demônios. Ou seja,
Jesus entendia que, apesar daquele contexto, das pessoas o procurarem, a determinação de Deus naquele momento é que ele precisava ir para outro local. Porque Deus é que determina a gente. É Deus que faz todas as coisas. E Paulo, apesar dos seus direitos, como nós vemos no Evangelho, nós vemos ele colocando essas questões do seu apostolado, ele sempre colocou o Evangelho em primeiro lugar. Ele jamais colocou os seus direitos. Nós não vemos o apóstolo Paulo colocando os seus direitos, o seu amor próprio. Atos capítulo 16 vai nos dizer que ele poderia justamente ter fugido de Filipos, mas ele foi, ele pregou, ele colocou o interesse de Deus em primeiro lugar, e ele foi perseguido e açoitado. Porque, em primeiro lugar, o que deve ser feito é a agenda de Deus. E essa agenda trouxe conversão. Cornélio estava lá, aquele centurião e outras pessoas também. Então, há momentos que o amor deve confrontar. O amor de Cristo deve confrontar. O Evangelho de Jesus deve ser a nossa agenda principal. O peso, meus irmãos, é o Evangelho de Cristo. Então, em primeiro lugar, lembre-se de que você é responsável perante o Senhor. A princípio, é isso que deve nos nortear. É os mandamentos de Cristo. E a gente deve acrescentar as demais coisas. Segundo, aprenda a discernir o essencial do secundário. Nós falamos isso um pouquinho hoje na EBD. O essencial e o secundário. Como nós sabemos, nosso único padrão de fé e prática é a palavra de Deus. E através dela nós devemos aprender que existem doutrinas essenciais e doutrinas secundárias. E em nossos relacionamentos precisamos levar isso em conta. Porque na maioria das vezes, as discórdias, as coisas que acontecem, são por questões secundárias. Não são por questões de doutrina, de questão essencial. Ou seja, se uma pessoa nega a divindade, a gente tem que ir para cima mesmo. Porque caso de vida ou morte, é uma doutrina essencial. É o que nos difere das demais religiões. Cristo é Deus. Mas em outros momentos existem erros. Que nesses erros, que às vezes são pequenos, nós colocamos toda a nossa força lá. Nós colocamos tudo lá. E às vezes impede o crescimento das pessoas. Então, em pontos secundários, a gente deve ter cuidado. Em muitos contextos, a gente não precisa colocar toda a nossa força. No final, o que deve nos direcionar é o discernimento bíblico, é o princípio das Escrituras. O que é que isso? O que é que eu posso fazer diante desse relacionamento que eu possa ajudar? Que a unidade possa perseverar. Então a gente precisa diferenciar o que é essencial e o que é secundário. Doutrinas essenciais, cristologia, doutrina de Deus, a escatologia no sentido de que Jesus voltará fisicamente, mas outras coisas, opiniões, coisas secundárias, vamos colocar assim, como era o contexto aqui de Filipos, dessas irmãs, que cada um queria colocar os seus direitos, a gente deve ter cuidado. Porque muitas vezes o que acontece são coisas que não irá esboçar a unidade bíblica. E por fim, terceiro lugar, lembre-se de que o crescimento é um processo que dura a vida toda. Lembre-se de que o crescimento é um processo que dura a vida toda. Nós não devemos esquecer disso. Porque Deus coloca certas situações para nós e o intuito dele é nos ensinar algo. Às vezes ele coloca uma pessoa, vamos dizer que irritante em seu caminho, mas ele está colocando essa pessoa para que você possa demonstrar graça. Para que você possa demonstrar o Evangelho de Cristo. Porque foi assim que Cristo fez conosco. Instituídos da glória de Deus. Mas Ele colocou a graça sobre nós. E diante disso, meus irmãos, dessa disciplina dos nossos relacionamentos, a gente deve olhar para o reino. O que Cristo quer nos ensinar diante dessa dificuldade. Como Deus pode moldar a nossa vida ao ponto de eu ajudar o outro a crescer. Porque esse crescimento durará a vida toda. E já que durará a vida toda, eu preciso estender a mão da misericórdia, a mão da bondade, a mão do perdão. Então, não esqueça. Deus não descarregou toda a sua carga sobre você de uma só vez. Deus não fez assim. O processo de Cristo em nossa vida é progressivo. Cada um tem um processo diante de Deus na sua santificação, porque Deus conhece os corações. A sua proporção, a sua aprovação é o tanto que nós podemos suportar. Então,
Deus é tolerante conosco em muitos contextos. Deus é paciente. Deus, Ele olha para as nossas fraquezas. E tudo isso para o fim, que é a piedade. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Devemos mostrar graça. O meio, meus irmãos, é a graça. E muitas vezes nós queremos nos afastar. Nós queremos fugir de certos relacionamentos, fugir de certos problemas, porque o meio que eu encontro, a coisa mais fácil é escapar. O meio é fugir desse problema. Mas Deus nos ensina que a gente precisa olhar para o Evangelho. O Evangelho é transformador. Se nós estamos nesse contexto aqui, é porque Deus quer fazer algo em nossa vida. Deus não quer que muitas vezes nós andemos fugindo de certas coisas, mas Ele quer que nós possamos demonstrar graça uns com os outros, porque é o crescimento de Deus para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude a buscarmos essa moderação, essa amabilidade, essa gentileza, olhando para Cristo, perto está o Senhor, e que isso possa ser conhecido perante todas as pessoas. Que Deus assim nos abençoe.